Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli e nós vamos tratar do tema hoje, licenciamento ambiental, dando continuidade às últimas aulas que nós vimos, né? Na última nós tratamos especificamente da Lei Complementar 140 e hoje nós vamos aprofundar nos artigos 13 e 14 da lei que tratam de temas básicos dentro do licenciamento ambiental. Vamos lá? Então, pessoal, vamos aprofundar hoje nos artigos 13 e 14 da Lei Complementar 140. E nós vamos começar lendo o caput do artigo 13. Eu vou ler, vou explicar e depois a gente vai tratando dos parágrafos que vêm a seguir, ok? Então, artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011 diz assim: os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos dessa lei complementar. Então, conforme nós vimos na aula anterior, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder assistir. Nós vimos quais são as competências em termos de licenciamento federal, ou seja, feitos pelo IBAMA, pelo órgão estadual ou pelo órgão municipal. O que o artigo 13 aqui no caput estabelece é que o licenciamento ele só pode ser feito por um único ente da federação. Então não é possível no licenciamento você ter uma licença, por exemplo, para funcionar, um exemplo, um posto de gasolina, no ente municipal e pegar uma segunda licença no ente estadual. A lei ela exclui essa possibilidade. Ou você pega a licença no ente estadual, ou você pega no ente municipal. Ou você pega no ente federal, ou você pega no ente estadual. Não existe concorrência. Ou é um, ou é outro. Então não existe duplo grau de licenciamento ambiental, conforme está estabelecido aqui no caput do artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011. Vamos agora ver os parágrafos 1 a 1, para nós vermos as especificidades que são complementadas, né? Esses parágrafos trazem um caráter ampliativo em relação à norma estabelecida pelo artigo 13. Então, lendo o parágrafo 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Ou seja, durante, por exemplo, vamos colocar um caso concreto para ficar mais fácil. Vamos imaginar que um posto de gasolina esteja sendo licenciado pelo órgão estadual competente. É possível que os outros órgãos, que o órgão federal ou que o órgão municipal se manifestem dentro do processo. Então, por exemplo, é possível que o município diga que não tem interesse que aquele posto de gasolina se instale em tal local, porque ele vai contra o zoneamento municipal. Né? Aliás, um parêntese aqui, uma coisa muito importante. Durante todo o processo de licenciamento ambiental é uma questão básica que o ente, se for federal ou estadual, que ele consulte o ente municipal. Por quê? Porque o zoneamento municipal, o zoneamento econômico ecológico, como se diz, né? Ele é obrigatório, o município é obrigado a fazer esse tipo de zoneamento, ele é o gestor do território e, portanto, essa consulta ela tem até um caráter de obrigatoriedade dentro do licenciamento ambiental. Seria uma arbitrariedade um órgão federal ou estadual emitir uma licença ambiental sem consultar o município. Porque o município, no frigir dos ovos, né, como se diz na gíria, ele é o responsável pela gestão do território municipal. Então, por isso que existe plano diretor, lei de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo, é justamente para estabelecer o que cada setor, né, dividir o município em setores e o que pode ser feito em cada setor do município, tá ok? Então, o município ele pode e deve se manifestar nos autos do processo de licenciamento de outros órgãos, seja federal ou estadual, dizendo se há conflito de competências ou conflito de interesses, ou se diverge de alguma diretriz dada em termos normativos no âmbito municipal. Tá legal? Vamos então ao parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente do licenciamento ambiental é autorizada pelo ente federativo licenciador. Isso é fundamental. Então, a lei ela traz esse caráter vinculado, ou seja, quem faz o licenciamento faz a supressão. Então, se um órgão ele faz, por exemplo, o licenciamento de uma estrada, toda a supressão para que aquela estrada seja aberta ou duplicada, por exemplo, ela tem que ser feita pelo mesmo órgão licenciador. Então, não é possível você pedir o licenciamento da estrada no órgão, por exemplo, estadual e a supressão de vegetação ser pedida no órgão federal. Não faz sentido, porque esse parágrafo 2º ele traz essa atração de competência. Quem licencia o empreendimento ou atividade é o mesmo ente que vai emitir a supressão de vegetação, a autorização de supressão de vegetação. Legal?
Continuando então no parágrafo 3º. Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Então, as taxas que se cobram para abertura de processo administrativo de licenciamento ambiental, elas são taxas, na verdade, de ressarcimento pelos custos da análise, certo? Assim como a justiça cobra pelos custos, né, do processo judicial, no processo de licenciamento ambiental ocorre a mesma coisa. E como está estabelecido aqui nesse parágrafo 3º, é necessário que essas taxas elas tenham proporcionalidade em relação ao que se vai analisar. Então, é claro que o empreendimento de maior complexidade, que vai demandar mais vistorias em campos, mais análises técnicas, às vezes vai demandar de alguma ferramenta de geotecnologia, pode demandar de algum tipo de análise por parte do órgão ambiental. De análise, pode ser análise química, por exemplo, de água, de solo, ou uma análise pedológica, enfim. Vai ter uma complexidade maior, o órgão ambiental vai ter que se debruçar mais sobre aquele licenciamento. É natural que aquela licença seja mais cara do que uma licença mais simples, em que as análises são de menor monta, ou que demandam menos tempo, ou utilização de menos equipamentos para que se chegue nos resultados do licenciamento ambiental. Okay? Então, é natural que isso ocorra. Às vezes as pessoas reclamam, mas eu paguei 40 mil para obter uma licença, da taxa lá de abertura do processo de licenciamento foi de 40 mil reais. Claro, porque a sua atividade provavelmente é uma atividade muito mais complexa do que uma outra que de repente pagou 600, 700, 800 reais, porque é uma atividade mais simples. Então, por exemplo, não dá para comparar uma siderúrgica com alguém que tem uma fábrica de doce, uma fábrica caseira de doce, né, no quintal da sua casa. Obviamente que os impactos são completamente diferentes e a complexidade da análise é totalmente diferente. Ok? Então agora vamos seguir para o artigo 14. Diz assim o caput: os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Isso é importantíssimo. O processo de licenciamento tem prazo. Onde está estabelecido isso? Na resolução CONAMA 237. Então eu vou ler para vocês o artigo da resolução CONAMA 237, que trata dessa questão dos prazos, para vocês verem como que isso já está normatizado. Vamos lá? Questão dos prazos. Eu vou ler aqui o artigo 14, vocês vão ver que está bem claro e fácil de entender. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciada para cada modalidade de licença, LP, LI e LO, em função das peculiaridades das atividades ou empreendimentos, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 meses, atenção, a contar do ato de protocolar o requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, né? Ou seja, a licença ela vai ser aberta, ela pode ser dada ou pode ser negada, mas aí a resolução CONAMA nesse artigo 14 está dando um prazo de 6 meses, ressalvados, ou seja, exceto os casos em que houver EIA-RIMA ou audiência pública, quando o prazo será então de 12 meses. Então está vendo EIA-RIMA ou audiência pública, então prazo de 12 meses. Nos demais casos, prazo de 6 meses, entre pedir a licença e ter a resposta final. Agora, importante, parágrafo 1º. A contagem do prazo previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimento pelo empreendedor. Então, quando o órgão ambiental emite a notificação exigindo que se apresente complementos de estudos ou documentos que estão faltando, esse prazo de 6 meses para de contar, ele volta a contar quando o empreendedor atende tudo que foi determinado pelo órgão ambiental. Esse raciocínio se repete lá na Lei Complementar 140. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver. Então diz assim. Primeiro eu vou ler o parágrafo 2º que fala dessa questão do prazo. E depois eu volto no parágrafo 1º para a gente não perder o raciocínio, ok? Então o parágrafo 2º diz assim, do artigo 14 da Lei Complementar 140. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitas pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após o seu atendimento integral pelo empreendedor. Então, fácil, né? Então, requereu a licença ambiental, começa contando o prazo de 6 meses, no caso que não tem estudo de impacto ambiental ou audiência pública, certo? Começou contando o prazo de 6 meses. O órgão ambiental emitiu a notificação, o prazo é suspenso, e ele volta a contar quando o empreendedor tiver atendido todas as exigências formuladas pelo órgão ambiental, certo? E aí, agora importantíssimo, o que deve conter nessa notificação, nessas exigências que o órgão ambiental faz? Está descrito nesse parágrafo 1º do artigo 14. Diz assim:
As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas daquelas decorrentes de novos fatos. Então, na notificação que for feita pelo órgão competente, ela tem que vir de uma vez só tudo que for necessário ser apresentado. Não é correto, não está de acordo com a lei, fazer uma notificação, por exemplo, eu olhei aqui o processo de licenciamento, fiquei em dúvida de quem que são os sócios da empresa. Então, vou pedir o contrato social da empresa para poder verificar quem são os sócios aqui dessa empresa para ver que se realmente o requerente tem autoridade para requerer essa licença. Aí faz a notificação. Depois ele lê, agora fiquei em dúvida se existe atendimento da concessionária distribuidora de água para essa localidade ou se vai ser necessário, por exemplo, cavar um poço para extrair água subterrânea. Então já é uma segunda notificação. Não pode, teria que ser pedido tudo de uma vez só. Ou a exceção que a lei traz aqui dentro desse próprio parágrafo que ele diz é de questões novas. Então você pede um estudo ambiental e dentro daquele estudo aparece uma questão nova que não estava prevista, aí sim você pode pedir uma complementação. Porque você não pode ficar pedindo as coisas picadamente. A ideia é que se peça tudo de uma vez só e caso surja um fato novo, aí sim, então pode ser emitida uma segunda notificação. Isso é para agilizar, são fundamentos básicos que agilizam o processo de licenciamento ambiental. Se eles forem observados, o processo de licenciamento ambiental ganha muita agilidade. Parágrafo 3º agora. O decurso dos prazos de licenciamento, sem emissão de licença ambiental, não implica em emissão tácita, nem autoriza a prática de ato que dela depende ou decorra. Ou seja, o fato do órgão ambiental não ter cumprido os 6 meses ou os 12 meses, né, dependendo se tem rima ou não, que a lei lhe estabelece, vamos supor, então deu entrada, vamos um caso concreto. Vamos voltar aqui ao exemplo do posto de gasolina. O posto de gasolina requereu licença ambiental, passou, 2 meses, o órgão ambiental fez uma análise, emitiu uma notificação, o empreendedor leva mais 2 meses para atender, esses 2 meses do empreendedor não contam, certo? Aí ele atende, depois que ele atende, volta a contar o prazo. Então, tinha aquele prazo inicial 2 meses, depois que ele atendeu, o órgão ambiental leva mais 8 meses para emitir a licença. Então, passou dos 6 meses que a lei estabelece, né? 2 mais 8, 10 meses. Passou em 4 meses. Esses 4 meses que passaram do prazo da lei não dá direito a... não implica, né, a lei, vou usar o termo na própria lei aqui para não colocar palavra na boca do legislador, né? Não implica na emissão tácita, nem na autorização à prática do ato que foi pedido, ou seja, que foi requerido. Ou seja, o posto de gasolina não está autorizado pelo órgão a funcionar simplesmente pelo fato que a licença demorou a sair, certo? O que a lei determina é o seguinte: mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15. O artigo 15 é o artigo que trata da competência supletiva, ou seja, o órgão estadual ele é supletivo ao municipal e o órgão federal é supletivo ao estadual. Ou seja, em tese, o que está previsto em lei é que se, por exemplo, você protocolou essa licença ambiental no órgão municipal, ele demorou, passou dos 6 meses sem que ele emitisse a licença do posto de gasolina, em tese, o que está na lei é que você poderia requerer a licença no órgão estadual, porque o órgão municipal, por exemplo, demorou demais e aí o órgão estadual teria competência supletiva de emitir essa licença. Na prática, isso não funciona muito bem não, tá? Na prática, a gente não observa isso. Eu converso com colegas de outros órgãos estaduais. Para aqueles que não sabem, eu sou funcionário de um órgão estadual aqui do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente, né, conhecido como INEA. E na prática, a gente conversando com colegas de outros órgãos de outros estados, isso não ocorre não. Isso é uma previsão legal que na prática não funciona, tá? Mas existe a previsão, isso é possível, tá previsto em lei, é importante vocês saberem que isso existe. E o parágrafo 4º, que eu acho super importante, que é o último fundamento que eu quero deixar para vocês agora, é que a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Então, se 4 meses antes, certo, de vencer a licença, então vamos supor que a licença vença em 30 de abril de 2020, certo? Então, se 4 meses antes, então, por exemplo, se em dezembro até mais de 4 meses, né? 4 meses é o mínimo, então 4 meses ou mais de antecedência. Então, vamos supor que se em dezembro o empreendedor ele pediu o requerimento da renovação da licença, o que esse parágrafo estabelece, do artigo 14, é que ele pedindo com mais de 4 meses de antecedência, por exemplo, nesse caso em dezembro,
a licença dele está automaticamente prorrogada até que o órgão ambiental se manifeste. Então está bem claro aqui na lei, né? Então, quem perde o prazo fica numa situação difícil, porque se o cara perde, por exemplo, com 3 meses de antecedência, né? Então, vamos supor, eu dei um exemplo, a licença vence dia 30 de abril de 2020. Então ele pede lá em 1º de fevereiro de 2020, ele perdeu os prazos 4 meses. Então, nesse caso, a licença dele vai valer até o dia 30, se o órgão ambiental não expedir a nova licença, a partir do dia 30 de dezembro ele está funcionando sem licença. Mas se ele pediu, por exemplo, no dia 12 de dezembro de 2019, com mais de 4 meses de antecedência, mesmo que chegue no dia 30, que é o dia que a licença dele vai expirar, no dia seguinte, no dia 1º de maio, a licença dele continua válida porque ele pediu com antecedência mínima de 4 meses. Então, é o que está estabelecido aqui, então, nesse parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Complementar 140. Espero que vocês tenham gostado da fundamentação, desse aprofundamento que nós demos aqui na fundamentação legal do licenciamento ambiental. E, por favor, se inscrevam no canal. Hoje eu vou pedir só para se inscrever, porque o YouTube tem cobrado bastante a questão das inscrições. Então, eu vou pedir aí mais uma vez, se inscrevam para a gente estar cada dia mais pontuando aqui no YouTube e promovendo a própria divulgação pelas ferramentas do algoritmo, tá bom? Agradeço a audiência de vocês e espero vocês no próximo vídeo.